acho que os valores que acabam sendo associados às mulheres, em termos da sua imagem na mídia, são sempre dos mais conservadores, né? É uma mulher que tem que ser atual, consumir os produtos mais modernos, se vestir à moda do século XXI e ter os valores do século XIX. Isso, de alguma maneira, não contradiz, não questiona essa coisa de que somos seres iguais, com direito de ir e vir, sem que isso nos sujeite a algum perigo adicional, que não faz nenhum sentido que a gente esteja correndo, né? Fora isso, dentro disso e do jeito como a mídia trata a mulher e, de um modo geral, a sua programação, a mídia tem tendido a ou banalizar ou espetacularizar a violência. E as duas coisas são negativas. Se você banaliza, é porque você torna normal, tolerável, etc. E se você espetaculariza, como no caso desse último estupro que acabou ganhando as manchetes e só porque dava audiência, você acaba colocando ele como modelo, a não ser que você tenha uma posição crítica a respeito e uma discussão aprofundada a respeito. Eu, por exemplo, fiquei muito assustada com as coisas que essa espetacularização desse caso gerou. Aumento de pena no caso de estupro coletivo, ou seja, se você quer ficar sujeito a menos anos de prisão, estupre sozinho, né? E a segunda coisa, o pessoal do Rio, parece que o governador do Rio estava pensando em pena de morte. Meu Deus do céu, não faz sentido, nós precisamos desnaturalizar, educar, mudar a cultura. E eu acho que é isso que tem que funcionar, né? Mas não é o que está acontecendo. Eu acho que é um grande começo, porque desnaturalizar a violência, todas as formas de violência, violência física, psicológica, patrimonial, simbólica, que é a reprodução de estereótipos e preconceitos. Se a mídia tomar cuidado com relação a essas coisas, de modo a não reproduzi-la, ela vai contribuir de uma maneira absolutamente decisiva para mudar a cultura, para deixar de ser natural, né, essa violência. Por exemplo, programas de humor, meu Deus do céu, você lembra até faz um pouco tempo atrás, tinha o programa na Globo, Zorra Total, de sábado, no horário nobre, duas mulheres no transporte coletivo, uma se queixando que estava sendo assediada, falando para a outra diz, aproveita, boba, aproveita, ou seja, na contramão de tudo quanto a gente quer. A gente quer que as pessoas não considerem isso natural. E, a pretexto de humor, eles querem transformar isso numa coisa gostosinha, né? Então tem que mudar de postura, porque senão você está fortalecendo a violência. Nas novelas eu acho que a coisa vai um pouquinho mais devagar, mas ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Eu lembro que teve uma última novela, me parece que turca, qualquer coisa assim, onde tinha duas cenas importantes que se discutia sobre qual seria a receptividade. Uma delas é de um estupro coletivo de uma menina e a outra era de um beijo entre duas mulheres. E eles acabaram edulcorando de tal maneira o tal do estupro coletivo, combinado por um bando de rapazes, um deles combinou, mas não exerceu, então casou com a moça, que parece que os telespectadores disseram, puxa, que bom, afinal uma novela que eu posso assistir com minha família. Em compensação, o beijo entre duas mulheres não foi para o ar, porque acharam que aquilo seria muito ofensivo. Então, você custa mais a perceber as coisas, elas levam um pouco mais de tempo, mas elas vão, em geral, no mesmo sentido que o resto. Eu acho que a mídia deveria, na verdade, apresentar a mulher de uma forma mais diversa do que apresenta, porque a mulher na mídia, nossa mídia, é necessariamente sempre jovem, branca, magra, cabelo liso, esvoaçante, de preferência loira. E nós temos uma diversidade de raças, de jeito de ser, de idades, etc. e tal, que não está de jeito nenhum representada ali. A pluralidade também não está representada. Ou seja, nós não pensamos todas da mesma maneira. Mas em nenhum assunto, inclusive no caso das mulheres especificamente, nós temos essa pluralidade mostrada. Mostrar todos os pontos de vista para que a telespectadora possa formar a sua própria opinião. Isso faz uma falta terrível. Agora, teve alguns países que discutiram isso para regulamentar, para exercer um certo controle sobre a imagem da mulher nos meios de comunicação. Espanha, por exemplo, em Barcelona, depois de um assassinato de um rapaz que matou a mulher, os dois eram famosos, a prefeita juntou todos os segmentos interessados e chegaram à conclusão do seguinte: pode representar qualquer cena de violência, desde que preserve a privacidade da vítima, preserve a privacidade do autor da violência até que se prove que ele é autor da violência, que tenha ao lado alguém especializado em contar o que é que pode ou deve ser feito para poder fugir dessa situação de violência e que acompanhe o caso até o fim para mostrar que a violência é punida. Tá? Isso na Espanha.
Na Argentina, o controle social da imagem diz o seguinte: a televisão deve evitar reproduzir a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e simbólica, porque senão isso significa fortalecer o preconceito. E os dois países, e muitos outros países, dizem que fazem isso porque a Constituição deles diz que homens e mulheres têm que ser iguais perante a lei. A nossa Constituição diz o mesmo, então a mídia tem que colaborar. Ou então eles dizem que eles fazem isso porque eles aplicam a lei dos direitos humanos. Nós também. Ou porque são signatários de uma série de outros tratados internacionais, dos quais nós também somos signatários. Só falta a gente realmente cumprir o acordo que a gente assinou nesses acordos todos e poder fazer alguma coisa um pouco mais decente aqui no nosso país. Né? Nós participamos, o movimento feminista começou discutindo a imagem da mulher em termos de algumas publicidades, alguns anúncios, alguns programas, questionando, entrando no Ministério Público Federal, etc. Depois, aos poucos, a gente acabou entrando junto com os outros segmentos da sociedade civil e participando da Conferência de Comunicação. Na conferência, que foi a primeira, na Conferência de Comunicação 2009, fins de 2009, nós colocamos as nossas demandas também, que passam pela diversidade, pluralidade, direito de antena, enfim, uma série de outras questões. Acontece que essa conferência, 2 dias antes dela começar, teve um desfalque. O pessoal mais ligado à televisão, especificamente, acabou saindo fora, fez um seminário à parte, patrocinado pelo Instituto Millennium, né? E chegou à conclusão de que essa coisa que a gente falava de controle social da imagem da mulher na mídia era censura e que eles eram favoráveis à liberdade de expressão. Eles esqueceram de dizer que eles são favoráveis à liberdade de expressão comercial e não à liberdade de expressão para todos. Né? Parte do movimento acabou desistindo de usar o termo controle. Eu fiquei curiosa e eu entrei em contato com uma rede de jornalistas internacionais e pedi: vocês têm algum controle social da imagem da mulher? Por favor, me mandem. Eu recebi a lei de 13 países e mais a União Europeia, todas democracias solidamente estabelecidas. E o que eu fiz foi estudar, comparar, discutir, ver de que maneira, quais são as diversas formas e como é que justifica cada uma das formas e em que resultado que eles acabaram chegando. E aí deu nesse livro.